Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo, tá com pouca luz porque já é de noite, eu acabei de chegar da igreja e eu queria muito falar com vocês desse tema, né? Que eu vejo que hoje em dia, entre as mulheres, existe um certo conflito com relação a isso, que é por que eu não trabalho fora, tá? Então, assim, eu acho que essa é uma questão, assim, que todo mundo gosta de falar sobre, porque hoje em dia existe uma certa porcentagem de mulheres que acha que sim, que devem trabalhar fora, e outras que não devem trabalhar fora, né? Então, antes de mais nada, eu quero dizer pra vocês que eu não quero, né, que vocês pensem que estou criticando as mães que trabalham fora. Não, de forma alguma. Até porque eu sei que algumas realmente precisam trabalhar fora. Eu quero só expor o que aconteceu comigo e o que fez eu deixar meu trabalho, o que trouxe essa revolução pra minha vida, porque foi uma verdadeira revolução. Então, pro vídeo não ficar muito grande, vamos logo, né, encurtar o assunto. Bom, para começar, eu sempre trabalhei fora, eu acho que desde os meus 11 anos, né? Eu comecei a trabalhar com 11 anos como babá, eu já cuidava de duas primas minhas e depois eu comecei a cuidar de outros dois primos meus e eu também arrumava a casa deles e fazia comida. E sim, gente, com 13 anos eu já fazia comida. Então, assim, eu trabalhava meio período, né? E estudava, né? À tarde, na época. E teve uma época que eu estudei de manhã e trabalhava à tarde. Então, assim, eu cuidei no total, nessa época dos 11 até os 14, 15 anos deixa eu ver aqui, 6 crianças, né? Primeiro eu cuidei de 2, depois de mais 2. E assim, gente, eu só larguei de cuidar de criança porque o salário era muito pouquinho. Porque naquela época, gente, há o quê? 15 anos atrás, 15, 16, até 17 anos atrás, as pessoas gostavam de contratar menores de idade para pagar menos mesmo, né? E eu não estou reclamando, porque naquela época servia para mim, porque na época meu pai não podia me dar tudo que eu queria e o dinheiro que eu ganhava era bem-vindo. Então eu vivia disso, eu era um adolescente ainda, não tinha experiência no mercado de trabalho e eu vivia fazendo bico. E eu não escolhia serviço, gente, eu trabalhava do que fosse. Eu limpei casa pros outros, eu fiz faxina, eu com 15 anos eu fazia muita faxina, eu era boa para fazer faxina, porque graças a Deus eu aprendi com a minha mãe é uma excelente faxineira. Então assim, eu fazia faxina, eu era babá. Aos 16 anos eu assinei minha carteira pela primeira vez, né? Então assim, trabalhei de carteira assinada e 16, gente, eu não me lembro muito bem ao certo se era 16 ou 17, algo assim. Aí eu passei a estudar, gente, antes disso, né, no período de 15 para 16 anos, eu trabalhei como costureira, né, porque eu também aprendi a costurar muito novinha, que a minha avó era costureira, então assim, minha mãe também trabalhou muitos anos na área e eu aprendi a costurar. Então eu fui trabalhar como costureira e eu trabalhava das 7 da manhã até 5:30 da tarde de costureira, ia para casa, tomava banho, pegava o ônibus para ir pro colégio. E também trabalhava aos sábados e domingos. Sim, gente, eu trabalhava sábado e domingo. Então, assim, era muito cansativo pra mim. Vocês não estão entendendo. Eu chegava exausta do colégio, 11 horas da noite, caindo de sono. Eu mal comia e capotava na cama, gente. Eu era um palitinho de gente. Eu pesava 50 quilos. E, gente, era muito cansativo pra mim trabalhar durante a semana como costureira e sábado também, até tarde. E no domingo eu ainda tinha que fazer feira, né? Na época eu trabalhava na feira hippie e a gente saía 4:30, 5 horas da madrugada e ficava até depois do almoço trabalhando. Então, assim, eu ficava super esgotada. Então, quando eu chegava em casa 3 horas da tarde, eu desmaiava na cama. E na época eu namorava e eu não queria nem saber de namorar, porque eu tava exausta. Então, sobrava muito tempo, pouco tempo, né, pro meu lazer. Gente, tá pulando essa temporada aí, logo eu entrei numa firma fichada, né, trabalhando como auxiliar. Na época era uma fábrica de capa de controle, bolsa, de capa de celular, essas coisas. A empresa era famosinha na época, né, porque era a época que tava lançando os celulares pequenos e tal, e o pessoal ia lá e era tudo personalizado, de couro, e era uma fábrica excelente.
E lá era bem legal, gente, porque assim, eles te davam oportunidade de aprender e foi onde eu aprendi a trabalhar de verdade em equipe, né? Foi o meu primeiro trabalho em equipe. Não fiquei lá muito tempo, né? Fiquei lá acho que menos de um ano, porque logo quando eu fiz 19 anos, eu fui embora para os Estados Unidos, né? Isso já é história para outro vídeo, mas detalhe, nunca mais parei de trabalhar até meus 24 anos, eu trabalhei. Aos 24 anos, trabalhando lá nos Estados Unidos como housekeeping, né, limpando o quarto de hotel. Gente, eu fiquei 5 anos e pouco no mesmo trabalho, nesse hotel, onde eu trabalhava na Times Square, em Manhattan, e eu trabalhei lá e era maravilhoso. Gente, eu não tenho nada que reclamar, eu amava aquele trabalho, era um trabalho assim que era como se eu estivesse na minha casa, eu era apaixonada por ele, sabe? E assim, lá era muito legal porque a gente via artista da Globo que ia pra lá, porque era um hotel 5 estrelas, né, gente? Na verdade, lá era um big hotel, porque era apartamentos para hospedar pessoas. Então, assim, todos os artistas da Globo, SBT que gostavam de ir para Nova York, eles sempre buscavam quartos nesse hotel. Só não ficavam lá quando realmente não tinha. Por quê, gente? Era muito acessível, assim, os lugares, as lojas, tudo muito perto. Então, assim, gente, claro que a gente tratava eles como pessoas normais. Eu, particularmente, nunca gostei de pedir para tirar foto, nunca pedi autógrafo. Eu não gosto dessas coisas, gente, sabe? Eu nunca fui de ficar romantizando essas coisas. Pra mim, são pessoas normais. E realmente são, gente. Quando você lida com essas pessoas assim de perto, eles te tratam com tanto respeito e tudo que você vê que eles são normais. Não é nada dessas coisas, ai meu Deus, artista. Então, assim, eu aprendi a lidar com isso dessa forma. E assim, gente, quando eu parei de trabalhar? Bom, aí que entra. Pra mim, eu jamais pararia de trabalhar, porque uma pessoa que é acostumada a receber seu dinheiro desde os 11 anos, parar de trabalhar é quase que impossível, né? Mas pra mim não foi impossível. Até a princípio parecia ser, mas depois eu gostei da ideia. Quando eu conheci meu esposo, né, eu tava com 24 anos, 23 anos, na época que foi em 2000 e do Natal de 2007 para 2008. Foi 2008? Não. No Natal de 2007. E eu conheci ele e assim, ele já falou logo, quando a gente começou a namorar, que ele queria casar, que ele queria ter filhos e que ele gostaria que eu não trabalhasse. A princípio, eu me neguei a sair do trabalho, até porque, né, gente, a minha despesa nos Estados Unidos era muito alta, eu ainda tinha coisas pra fazer, eu sabia que eu tinha que chegar aqui no Brasil e construir pelo menos a minha casa pra me morar, né, gente, eu sabia que eu não ia trazer uma fortuna, mas eu tinha que ter uma casa. Então, assim, né, a gente teve que continuar por um tempo, né, eu trabalhando. E aí o Eric nasceu e quando ele completou 2 meses, gente, eu que achava que eu ia querer voltar correndo pro meu trabalho, me vi num beco sem saída. O meu patrão disse, Lucimara, a gente precisa de você. E o meu Eric estava com 2 meses de nascido só. E eu tive que deixar meu filho, né, com o meu esposo com 2 meses, gente. Um bebezinho. Tipo assim, muito triste isso, é muito triste. E eu tive que deixar, gente. E aí a gente fez um sacrifício. Meu esposo parou de trabalhar para ficar com meu filho, porque eu simplesmente não confiava em deixar meu filho com ninguém. Sério, gente, eu não confiava e eu não ia fazer isso, porque era tipo uma coisa absurda pra mim naquela época, eu não confiava, tá? Então, o que acontece? Meu esposo saiu do trabalho e depois ele procurou bicos pra trabalhar à noite, né? Então era assim, gente, eu trabalhava o dia inteiro, tirava leite no horário de trabalho, com a máquina, na hora do meu almoço, né? Congelava, tudo pra não tirar o peito do meu filho, eu não queria que ele fosse afetado, então eu fazia tudo pra não afetar ele. E daí meu esposo fazia bicos às vezes à noite e a gente conseguiu conviver assim até ele completar 9 meses. Gente, só que tipo, a gente não tava vivendo, a gente tava sobrevivendo. Porque quem já morou em Nova York, gente, né? Na época eu tinha me mudado até para New Jersey para diminuir um pouco do valor do aluguel. Eu tava pagando 1.500 num apartamento de 1 quarto, sala e cozinha. Então, assim, meu apartamento ele era uma caixinha de fósforo e era $1.500 que eu pagava em New Jersey, tá? Ou seja, morar em Nova York, pra mim, naquela fase da minha vida, era inviável, né? A gente tinha visto apartamento de $1.600, $1.700, então, assim, era inviável. Então, o que acontecia? Meu salário era bom, gente, eu ganhava bem, né? Porém, o que muita gente não entende, é que quando você
mora nos Estados Unidos, você tem que parar de converter a moeda para real, porque você tá num país que trabalha com dólar. Então eu ganhava em dólar, sim, mas eu também pagava aluguel em dólar, pagava gás em dólar, ou seja, minhas despesas eram em dólar, meu transporte, tudo. Ou seja, gente, eu trabalhava para sobreviver. No final das contas, a gente pagava nosso aluguel, comia e não sobrava quase nada. Então a gente parou e pensou, tá, vamos colocar aqui no papel, né? A gente tá tendo qualidade de vida? Não, gente, não tá tendo qualidade de vida, porque quando você pensa em qualidade de vida, não é só saúde e segurança, igual muita gente pensa, saúde, educação e segurança. Ou seja, você tem 10 itens que você tem que pensar e você só pensa em saúde, educação e segurança, certo? Você não pensa que você não tem tempo para sair com seus filhos, que você praticamente terceiriza a educação dos seus filhos, que quem cria seus filhos não é você, é outra pessoa, para você viver, né? Não no meu caso que eu tava sobrevivendo. Então a gente tava cuidando do nosso filho, mas a gente tava sobrevivendo. Outra questão, gente, a sua vida é super estressante porque você sai correndo para trabalhar, você chega tarde da noite, você não tem ânimo para fazer mais nada. Você não tem vida social. Porque você que é casado nos Estados Unidos, gente, em outros países e tem filhos, raramente você tem encontro com amigos, parente, então é quase impossível. É raro as pessoas, gente. Então, eu não quero entrar em detalhes nesse negócio de morar fora, porque eu ainda quero fazer vídeo sobre isso também. Eu quero focar aqui em trabalhar fora. Então, foi tudo isso que eu pensei e falei, vale a pena morar aqui ainda? Não, não vale a pena, né? E eu resolvi vir embora pro Brasil. E aqui eu decidi que eu não precisava mais trabalhar, né? A gente sentou, eu e meu esposo, a gente fez as contas, a gente construiu a nossa casinha, que é simples, humilde, mas dá pra gente viver. E a gente falou, eu não vou trabalhar mais fora, eu quero cuidar do meu filho, eu quero criar meu filho, eu quero ser mãe. Eu quis ser mãe para criar e educar meu filho, eu mesma, não os outros. Não quero deixar meus filhos, né? Na época eu só tinha um filho, aos cuidados de ninguém. E foi onde eu decidi abrir mão de muita besteira, gente. Aí você fala assim, Lu, mas dá? Gente, casos e casos, tá? Não tô falando aqui de caso de mãe solteira, tá, gente? Que precisa trabalhar, porque se ela não trabalhar, os filhos vão morrer de fome, certo? Mãe solteira precisa trabalhar, não tem opção. Então, isso sim é necessidade. Agora, gente, raramente mulher casada precisa trabalhar. Ó, gente, vamos prestar atenção e ser sincera com nós mesmos, né? Com nós mesmos, porque aqui a gente não tem que ser sincera com ninguém. Não tô falando pra você ser sincera comigo. Reflita você mesmo. Gente, muitas vezes a gente trabalha fora e ganha a base salarial da brasileira, gente. Vamos ser franca. A gente tá falando aqui não de pessoas que ganham mais de R$2.000. Porque até nesse caso, talvez é de se pensar em trabalhar fora. Mas a maioria das mulheres ganham em volta de um salário mínimo e no máximo um salário de R$400 a mais, coisas assim. Raramente ganha um pouco mais que isso. E acaba que a mulher pega esse dinheiro e começa a fazer o papel do marido dentro de casa, né? Ou seja, o marido começa a pegar o dinheiro que ele traria para dentro do lar e começa a gastar à toa. Às vezes o cara tem um par de sapato que é outro par, você também quer outro par de sapato, se você já tem um novinho, vocês começam a gastar com futilidade. Era o que acontecia com a gente, né? Muita gente já falou isso comigo. E vocês pegam aquele dinheiro e começam a gastar com futilidade. Não é um dinheiro que você investe. Raramente alguém faz isso, gente. E nem se fizesse, valeria a pena em troca da criação dos seus filhos, certo? Então, o que acontece, gente? A gente resolveu o seguinte, ó, a gente vai parar de gastar com besteira. Porque o que é priorizar? Priorizar pra mim naquele momento era criar meu filho. Eu queria priorizar aquilo. E pra fazer isso, eu preciso pagar um preço. Qual que é o preço que eu vou pagar pra mim poder criar meus filhos eu mesma? Bom, eu decidi que eu não podia mais gastar com salão de beleza. Ok, tudo bem, eu posso arrumar meu cabelo sem problemas. Eu decidi que eu mesma queria fazer minhas unhas, ou seja, eu vou economizar tanto fazendo as minhas unhas, eu mesma posso fazer, eu tenho tempo, eu tô em casa. Eu decidi que eu não precisava de academia, não preciso mesmo, quem precisa é outra história, eu não preciso, ok? Não vou gastar isso aí, se eu trabalhasse eu poderia gastar com essas coisas, talvez. A gente decidiu que a gente
poderia conviver sem um carro, porque um carro é muito gasto, gente, pesa muito no orçamento de uma família. Então eu sempre digo que uma família, para adquirir um carro, gente, ela tem que pensar se realmente ela vai utilizar tanto esse carro. Se ela vai dar uso a esse carro bastante, ótimo. A gente não, gente. Quando a gente decide sair fora, a gente vive muito em casa. Tipo, o nosso círculo é isso aqui, é nosso bairro. Tem tudo aqui perto, gente. Tem supermercado, tem padaria boa, tem escola, tem posto de saúde. Então, assim, é raras vezes que a gente precisa sair para longe. Então, um carro não compensa. Então, é melhor pagar um Uber, tá? E a gente evita todos aqueles gastos com pneu, combustível, imposto, tudo isso. Então, a gente decidiu que a gente podia cortar muito gasto. Então, quando a gente colocou no papel, a gente viu que realmente eu não precisaria trabalhar, né? Mas não, gente, às vezes a gente quer inventar desculpa, né? E eu não estou criticando, gente. Eu tô aqui falando para quem quer me ouvir. Para você que é mãe e quer se libertar disso, gente, ter que trabalhar fora, se você tem vontade de cuidar dos seus filhos, você mesma, gente, porque não tem coisa mais gostosa de que você poder acordar junto com seus filhos todo dia e preparar o almoço, o café da manhã, o jantar, dar banho nos seus filhos. Isso não tem preço, gente, tá? E sem essa conversa de que a gente trabalha fora, a gente tem vida social, você pode ter vida social com seus filhos. E outra coisa, gente, normalmente quem tem filho, quem é mãe, raras exceções, entende que a vida mudou de fase, entendeu? Tipo, a fase da vida social popular ficou lá atrás. E não tem mimimi de falar assim, não, mas a vida continua, eu continuo viva, gente. Eu nem vou discutir esse assunto aqui, tá? Porque eu tô falando pra mães, realmente que são mães, que entenderam o chamado da maternidade, que entenderam que sim, que a fase muda, que a gente precisa priorizar, né? E que a gente vai fazer o possível para fazer isso. Então, é para essas pessoas que eu tô falando, tá? Então, é isso, gente. Se você tá querendo se libertar, coloca na balança. Será que você tá querendo trabalhar para quê? Realmente é porque vocês precisam do dinheiro para comer, para se alimentar, para pagar o aluguel? Porque se você não trabalhar, não se come nessa casa. Ou você só tá trabalhando para poder ir para churrascaria final de semana, coisa que seus filhos vão poder viver sem isso, para você comprar sapatos novos, roupas, arrumar seu cabelo, pagar academia, fazer unha. Gente, isso são supérfluos, tá? Então, se você é mãe, você precisa priorizar os seus filhos, né? Então, é a mesma coisa de você dizer, minha unha é mais importante que cuidar eu mesma dos meus filhos. Meu cabelo é mais importante do que cuidar eu mesma dos meus filhos. Então, assim, tudo que você coloca na frente, você tá priorizando. Então, não adianta, tem que ser sincera com você mesmo, tá bom? E é por isso que eu parei de trabalhar e eu continuo sem trabalhar. Eu parei em 2009, né, final de 2009, e já estamos em 2018 e eu nunca mais trabalhei, tá? Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês possam refletir sobre isso. Isso é um tema muito importante, gente, que vem destruindo famílias, porque as mulheres ficam vendo esses discursos das feministas, né? Eu não gosto nem de tocar nesse assunto, porque já vão vir aqui querer xingar no meu vídeo e eu não quero ninguém me xingando, né? Mas eu tô falando aqui pra vocês, mães, que querem cuidar dos seus filhos, que se sentem numa prisão. Gente, eu escuto tantas mães dizendo, meu sonho é cuidar dos meus filhos. Se liberte, converse com seu esposo, fala, ó, amor, eu não quero mais trabalhar fora, eu quero que você cuide de mim. Gente, é tão gostoso a gente depender do marido, eu não sei porque tanta gente fala que não gosta de depender do marido, que não gosta de depender de dinheiro de homem. Gente, é seu esposo, é carne da sua carne praticamente, porque na Bíblia está escrito que quando duas pessoas se unem, a esposa e o esposo se tornam uma só carne. Então, assim, se você não pode depender do seu esposo, de quem você vai depender? Foi a pessoa que Deus colocou no seu caminho, entendeu? Seu parceiro. Então, é pra isso, né? Que a gente pode contar com eles também. É tão bom, gente, a gente ser cuidada, a gente ser amada, né? A gente sentir que pode ser a mãe que a gente quer ser, né? Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.